Amém, queridos? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo Essa carta, inclusive, ela é conhecida como o Evangelho de Paulo aos Romanos. Então, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos confunde a gente, né? É uma das cartas mais esclarecedoras a respeito de vários temas no Evangelho. Ok. Capítulo 1, versículo 16 em diante. Texto simples, e hoje eu trago uma reflexão muito simples, baseada em coisas que eu tenho pensado, que eu tenho ouvido, e queria fazer de fato uma reflexão muito simples, muito tranquila a respeito desse texto nessa noite. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio, do princípio ao fim da justiça, ela o é pela fé. De modo que, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Senhor, é debaixo da Tua misericórdia mesmo, do Teu amor eterno que nos acompanha em todo o tempo de nossa vida, que nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. E sobre essa palavra que lemos, que o Teu Espírito Santo nos dê, ó Deus, alimento nessa noite. Independente de mim, o Senhor fale aos irmãos, a essa igreja conforme apraz o Teu coração. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Ti. E que compreendamos, ó Pai, essa noite, o que é viver pela fé no Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Tudo bem? Ouvi um bom. Graças a Deus. Amém. Eu me lembro, há muito tempo atrás, em que nós falávamos sobre a fé, por exemplo, e usávamos frases prontas a respeito da fé. Por exemplo, a fé é um dom de Deus, ok? Uma frase pronta a respeito da fé. A fé move montanhas. Eu creio no poder da oração. Você tem que dar um passo de fé, meu irmão. E eu lembro que nós ouvimos muito isso. Eu lembro de ter mesmo eu dito isso várias vezes. E pensando sobre o que significa tudo isso, eu lembro, e eu tenho a impressão hoje que quando nós falávamos assim para alguém, não, dá um passo de fé, a gente estava falando para a pessoa assim, você está na beira do precipício, né? Você está na beira do precipício. Está tudo escuro, você não vê nada. Então dá um passo de fé, meu irmão. Isso é uma loucura, cara. Porque isso não faz sentido. Não faz sentido você dizer, então, que dar um passo de fé ou viver pela fé é sair dando tiro no escuro. Mas nós achávamos que assim era, né? Eu lembro numa dessa, o pastor Geraldo largou o trabalho e foi virar pastor tempo integral, não foi, Geraldo? Para dar um passo de fé. Foi uma bênção, né, pastor? Foi uma bênção. Mas a gente se complica às vezes, porque a gente quer dar um passo de fé. E em passo de fé, já vi gente comprando, televisão em 24 parcelas.
Não, eu vou comprar um negócio para a igreja, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou dar um passo de fé. Aí Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e manda alguém dar uma oferta para esse irmão que fez essa burrada. O que o irmão pensa? Que Deus aprovou. E aí ele sai fazendo conta. Oh, meu Deus do céu. E a gente diz que isso é dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Parece que a fé elimina, às vezes, a razão. E é engraçado que a fé não se contrapõe à razão. A fé só usa outro caminho da razão, que é a observação da razão do ponto de vista de Deus. Talvez não seja do meu ponto de vista, do ponto de vista de Deus. Então, dar um passo de fé, talvez, seja então você fazer algo que talvez você, na sua razão, não faria, mas o faz porque Deus manda fazer. Entendeu? Isso não. Quer ver um exemplo tranquilinho de passo de fé? É quando você resolve perdoar aquela pessoa que só te atormenta. Você não sente que tem que fazer. A sua razão não te manda fazer. Você faz porque Deus mandou. Simplesmente. Gente, nesses tempos de crise financeira, quem que sai tendo vontade de espalhar dinheiro por aí? Você acorda pensando assim, não, hoje eu vou distribuir R$1.000. Ninguém acorda pensando, quer saber, segunda-feira, amanhã, é dia de dar R$1.000 para alguém. E você sai na rua procurando, para quem é que eu vou dar R$1.000? Dá na igreja, irmão. Para quem é que eu vou dar R$1.000? Fica olhando aquela pessoa, ela não merece. Ninguém sai pensando que vai dar R$1.000. Mas quem aqui já teve aquela experiência de, ao perceber alguém com uma necessidade, a igreja, um irmão, um amigo, um desconhecido, e você deu uma quantia maior do que você podia, até às vezes, para ajudar essa pessoa? E a sua razão? Ninguém faz isso em sã consciência. Isso é passo de fé. Deus manda, quando Deus manda dar, você vai dar. Não dá? Porque quando Deus manda dar e você não dá, você se sente a pior pessoa do mundo. Não é verdade? Mas quem é que já experimentou, sentiu aquele como que, compelidos pelo Espírito Santo, você quer saber? Eu vou pegar aquele dinheiro que eu tenho, aquela pessoa, aquela obra, está precisando mais do que eu, estou aqui. E não se arrependeu. Você ficou sem comer pizza uma semana, um mês, um ano, e não se arrependeu. Por quê? Porque isso é paz de fé. Eu estou dizendo isso porque o justo viverá da fé já foi frase pronta para dizer que a gente tem que dar passo maluco para fazer as coisas. Quer ver, por exemplo, a fé é dom de Deus. Essa é uma frase pronta. Quem já ouviu? Fé é um dom de Deus. É baseado em Efésios 2:8. Baseado em Efésios 2:8, a partir de alguém que não conhece pontuação e vírgula. Porque assim, pela graça sois salvos. Ponto. Por meio da fé. Ponto. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé é dom de Deus? Ou a graça é dom de Deus? É a graça, não é a fé. Então, a fé não é dom de Deus. A fé faz parte da humanidade. A fé, de fato, Deus se criou e emprestou isso à humanidade. Nós depositamos a nossa fé em Deus, mas uns confiam em carros e outros em cavalos. Eu, porém, farei menção do nome santo do Senhor. Uns têm fé nos espíritos. Alguns têm fé nos ancestrais. Alguns têm fé no pastor, que é uma outra forma de pôr fé errada também. Mas a nossa fé está em Cristo. E é engraçado que, então, o justo viverá da fé. Ok. Essa frase sozinha, sem o seu contexto, você diz o que você quiser. Mas ela está dentro de um contexto.
Que contexto que é esse contexto? Não me envergonho do Evangelho. Mas quem tem vergonha do Evangelho? Eu não tenho vergonha do Evangelho. Quando alguém me pergunta, que religião que você é? Eu falo, sou evangélico. O que máximo pode acontecer é assim, igual aqueles que a gente vê na TV? É o máximo que pode acontecer. Ou tipo, igual a Gretchen. Eu já passei por essas perguntas. Né? Tipo o Bispo Macedo, você é? Não é bem assim. Né? E para explicar? É difícil. Mas eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está dizendo isso. Não me envergonho do Evangelho. Eu fico perguntando assim, por que é que Paulo escreve um negócio desse? Ele tinha motivos para se envergonhar do Evangelho? Tá bom, Paulo. Tá, você não se envergonha do Evangelho. De repente, Paulo me perguntaria, você sabe o que é Evangelho? Claro que sei. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí Paulo falou, não, eu sei, eu escrevi isso aí, mas eu quero saber se você sabe o que é Evangelho. Não, eu sei o que é Evangelho. Evangelho é que o homem era pecador. Por causa do pecado de Adão e Eva, que eles não quiseram ouvir Deus, eles acharam que podiam se movimentar sozinhos, eles acharam que não precisavam da ajuda de Deus para decidir as coisas, e acabaram comendo a maçã lá, e o Adão comeu a maçã, e depois o Caim, e depois todo mundo. Então o homem era pecador. E aí o homem não tinha livre acesso a Deus. O que Deus fez? Então Deus mandou então Jesus. O que Jesus fez? Jesus morreu para me perdoar do meu pecado. E agora, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não é isso que é Evangelho, apóstolo Paulo? Eu acho que ele responderia assim, mais ou menos. Porque se você acha que isso é Evangelho, o teu pensamento a respeito do Evangelho é um tanto quanto minimalista demais, pobre, sabe? Brega. Porque parece que o Evangelho é Deus fazendo algo pelo homem a partir do pecado. O que surgiu primeiro, o pecado ou o amor? O amor. Meu Deus do céu, o Novo Testamento está recheado de frases. Vocês foram amados, escolhidos, antes da fundação do mundo. Então o Evangelho não é uma resolução de problema de pecado. Se você acha então que o Evangelho é só para resolver o problema do pecado, é claro que o pecado é um problema que o Evangelho resolve. Mas se for só isso, gente, quem gosta de bolo com a cereja em cima? Né? Então, sabe aquele pedaço de bolo que vem com a cereja ou com o brigadeiro em cima? Então, achar que o Evangelho resolve só o problema do pecado é como se ir comer só a cereja e deixar o pedaço. Tá bom, então, já sei. O Evangelho, então, o que ele fez conosco? Então, ele tirou de nós o peso da lei mosaica, do Moisés. Não é verdade? Verdade. Por quê? Porque, então, para receber o perdão dos pecados, você tinha que levar uma rolinha com uma pombinha, ou um alegre, ou um cordeiro. Depende do pecado, você tinha que levar uma vaca inteira, um boi, né? E tiranossauro rex, sei lá. E você tinha que levar lá, e aí você vai. Irmãos, eu já avisei para o pessoal do Seminário Bíblico de manhã, nós não vamos estudar Levítico, amém? Se você tem questionamentos a respeito do Levítico, leia na sua casa, e não me venha fazer pergunta, né? Porque o Levítico é lá e corta o pescoço do bicho e deixa o sangue escorrer, e não sei o que, e tudo aquilo mais.
e tal. E aí isso tudo, o sangue era aspergido no altar, aí a gordura era queimada, subiu o incenso. E o Moisés lá no Êxodo, ele jogou o sangue em cima do povo todo, aquela bagunceira toda má. E aí então ia a lei, na lei mosaica, você não podia mentir, você não podia olhar para a mulher do próximo, você não podia entrar no Santo dos Santos, você não podia. E aí que Jesus vem fazer? Jesus vem, então, acabar com essa parafernália religiosa. Então, ele vem acabar com a lei, de modo que nós somos salvos pela graça e nós temos liberdade. De repente, o apóstolo Paulo fala assim, tá certo, isso também faz parte do Evangelho, mas o Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é muito mais que isso. Tá bom. O que é Evangelho, então? Paulo, se converter e ir para a igreja e batizar, e virar membro para tomar ceia. Ficou irritado já. Você não sabe o que responder para o cara. É batizar e tomar ceia na igreja, é dar dízimo, é participar do círculo de oração, é tocar no louvor, é dizer que é crente, ter carteirinha da igreja. O que é ser evangélico? Em encontro de casais. Paulo fala assim, vixe, meu, você não está entendendo o que é ser evangélico. O que é evangelho? Já sei. Evangelho, a palavra evangelho, ela vem de uma palavra do grego, latim lá. Evangelium, que significa boas novas. É engraçado que a palavra evangelho, no grego lá, ela não foi criada para a igreja. Os imperadores já tinham o seu evangelho. Quando o Império Romano expandia, eles chegavam e anunciavam o evangelho, dizendo, Roma chegou até esse lugar. É verdade. Boas novas, dizendo, Roma chegou até esse lugar. Quem não tem boca, vai a Roma. Quem tem boca também, né? Então, então, o que é o evangelho? Jesus fala assim, olha, eu não me envergonho do evangelho. Tá bom, então me explica exatamente de qual é o evangelho que você não se envergonha. Jesus fala assim, Jesus, eu não me envergonho de Jesus. Aí você fala, mas eu também não. Eu também não me envergonho de Jesus. Jesus perdoava as pessoas. Jesus curava as pessoas. Jesus dizia, ele fazia piadinhas, tipo, quem me tocou? Jesus fazia pegadinha, chegava no cego e perguntava, o que queres que eu te faça? Jesus ajudava as pessoas. E outra coisa, Jesus morreu por mim. Eu também não me envergonho do evangelho, então. Aí Paulo fala, isso tudo também é verdade. Mas eu acho que você não está entendendo o cerne das circunstâncias. Você fala assim, Paulo, você está parecendo César, que quer que a gente dê a resposta exata, né? Então diz logo o que aconteceu. Paulo fala, tá bom, então eu vou voltar um pouquinho. Eu vou lembrar para vocês quando eu estive em Atenas. Quando eu estive em Atenas, você sabe que ateniense gosta de sentar na praça e ficar filosofando. Inclusive, a gente chama a filosofia grega ateniense de filosofia de botequim, porque era exatamente o que eles faziam. Eles compravam vinho, sentavam na praça, enchia a cara e falava da vida, né? E aí, o que o Paulo fez? Ele, sabendo que o ateniense gostava de conversar, ele chegou lá no meio dos filósofos e começou a contar, começou a falar do evangelho. E ateniense é metido a intelectual, sempre foi. E, de repente, eles começam a ouvir o que o Paulo tinha a dizer e perceberam que o que o Paulo estava dizendo era diferente das filosofias socráticas que eles ouviam todo dia. E aí, o que eles fizeram? Chamaram Paulo para ir numa salinha reservada, onde eles discutiam os tops da filosofia grega, discutiam sobre os seus assuntos. Convidaram Paulo para ir até esse lugar. Você tem isso em Atos 14 a 16, essa história. Pode ler na sua casa depois. E o que aconteceu lá, Paulo? E eu comecei a falar do evangelho. Eu comecei a falar falar do perdão, falar da graça, até eles,
Falar do céu, falar do inferno, afinal isso não é estranho para o grego, que conhecia o Hades, que conhecia os Campos Elíseos. Isso não é estranho para o grego, eles, estão entendendo. De repente eu falei o seguinte, Deus virou gente. E eles, porque Zeus já fez isso. Como é que Hércules nasceu? Zeus virou gente e dormiu com a mulher e nasceu Hércules. Tudo bem. Até aí nós estamos te entendendo, Paulo. E de repente fala assim, e esse Jesus morreu. E os atenienses, os filósofos atenienses, ok. De repente Paulo falou assim, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí os filósofos atenienses falaram, opa, o que foi? E aí Paulo conta, sabe o que fizeram comigo? Paulo diria para você, riram de mim, caçoaram de mim, me chamaram de idiota, me chamaram de tolo, me chamaram de burro, disseram que eu era um falaciador, que eu só falava bobagens, que eu era um tolo infantil. Caçoaram, eu estava dentro do aerópago romano, grego, dentro do Império Romano, dentro do aerópago grego, discursando entre os maiores nomes da filosofia da época, e eles riram de mim, me enxotaram de lá como se expulsa um bêbado que está dando trabalho num bar. De repente você diria assim, isso foi chato, né, Paulo? Ele diz assim, mas eu não me envergonho do Evangelho. Está entendendo? O mesmo Paulo diz o seguinte, se Jesus Cristo não ressuscitou ao terceiro dia, vã é a nossa fé. Ok, entendi. Entendemos? Ok, Jesus ressuscitou. E aí, Paulo? Então, e essa força que ressuscitou a Jesus está trabalhando até hoje. Como assim, Paulo? Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então quer dizer que o Evangelho é que, do mesmo modo como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, essa mesma força que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, quer me ressuscitar também. Aí de repente Paulo fala, eureka, é isso mesmo, é disso que eu estou falando. A mesma força que traz Jesus dos mortos à vida, vai fazer isso sobre você também. Mas é possível isso? De repente Paulo diria para você assim, eu tenho 3 desejos, está lá em Filipenses 3,10, você conhece? Já ouviu falar? Paulo diz assim, eu desejo conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição. Conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. E de repente você diria assim para Paulo, eu acho que eu estou começando a entender do que você está falando. Você está me dizendo então que você não se envergonha. Porque hoje falar de Jesus é muito fácil. O mundo ama Jesus, a figura dele. Mas falar que ele ressuscitou ao terceiro dia e que nos convida a ressuscitar com ele, a experimentar o poder da sua ressurreição. Diz na sua escola, coloca o adesivo no seu carro, dizendo que você ama Jesus. Coloca o adesivo no seu caderno, dizendo que você ama Jesus. Você não tem vergonha disso. Mas diz numa roda dos seus amigos que você acredita que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que um dia você vai ressuscitar também. E aí eu quero ver se você não se envergonha do Evangelho. Porque dizer isso é loucura. Isso é um passo de fé. E Paulo vai dizendo que essa força de ressurreição está trabalhando ainda. Primeiro no judeu, depois no grego. E aí, ele segue falando aqui nesse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus.
Uma justiça que do princípio ao fim, ela só é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. E o Paulo devia mandar um manual junto com as cartas que ele escreve. Você não acha? Eu acho. Vamos pensar aqui um pouquinho. No Êxodo, nós estamos estudando o período que o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega em Mara, toda aquela história, e chega ao Monte Santo do Senhor, e agora estabelece a Arca da Aliança. Nós estamos estudando a Arca da Aliança. Hoje a lição foi essa, a Arca da Aliança. E é engraçado que a história do povo do Êxodo, ela se divide em 3 momentos. O momento, então, da libertação da prisão do Egito, o momento do deserto e a chegada e entrada em Canaã. Diria que, teologicamente, dividimos isso em 3 nomes. Nós temos, então, a justificação. Depois nós temos o processo de santificação. Para chegar, então, em glorificação. Justificação pelo seguinte: eu vou te livrar do peso do Egito. Eu vou te livrar do inferno. Eu vou te livrar do peso da maldição, da lei e do pecado. De graça, você não merece. Eu estou sendo justiça por você. Vem cá, justificação. Ei, Jesus me livrou do inferno. Ei, Jesus me livrou do Satanás. Ei, eu não vou mais para o inferno. Ei, agora a lei do pecado não vale mais sobre mim. Ei, agora eu não preciso mais matar bicho. Ei. Aí Jesus, eba, ali já pegou o esquema, né? Aí agora Jesus coloca você no deserto. Ah, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus, amém. Seja feliz, mas não seja um bobo alegre. Tem a diferença entre ser feliz e ser bobo alegre, né, irmão? A gente é feliz, mas a gente não ri o tempo todo. Quem ri o tempo todo é bobo alegre. Outro dia a pessoa chegou para mim e falou assim: ai, sabe aquelas pessoas que estão sempre rindo? Eu falo: Deus me livre. A gente tem que chorar também. Né? Faz parte da vida. Jesus coloca você no deserto e diz: amigão, agora é santificação. É um processo que você inicia criança na fé e você tem que terminar ele maduro na fé. Esse é um processo de caminhada. Sou criança na fé e eu vou andando. O deserto é isso mesmo, é difícil. Tem maná, tem a nuvem que esquenta de noite, tem a nuvem que cobre de dia, tem a coluna de fogo, e aí tem a Arca da Aliança. Já entendi a Arca da Aliança, eu estou caminhando, estou vendo os espias viram que a terra é boa, o profeta viu que a terra é boa, no Apocalipse, e é assim. A geração de murmuradores tem que morrer. E às vezes a geração de murmuradores não é irmão que está do seu lado, então não cutuca ninguém, não. A geração de murmuradores está um pouquinho dentro de cada um de nós. Eu acho que, infelizmente, todos nós ainda carregamos um pouco de murmuração aqui dentro. E essa murmuração tem que morrer. Senão você não amadurece na fé. Se não aprender a perdoar, não amadurece na fé. Se não aprender a doar para quem necessita, para a obra que necessita, você não amadurece na fé. Se você só se apresenta a Deus para pedir, não amadurece na fé. Se não tem um comprometimento com o Evangelho, não amadurece na fé. E aí vai passar pelo caminho de santificação, quando chegar no momento de glorificação, não está santificado, porque não amadureceu. Não está pronto para entrar em Canaã. Porque a entrada em Canaã são para aqueles que venceram o deserto. A entrada na Nova Jerusalém são para aqueles que venceram o mundo. A entrada no reino de Deus são para aqueles que passaram nessa terra e foram fiéis. E pecaram e erraram sim, mas foram endireitando as suas veredas, ajustando seus caminhos até chegarem lá. Amém? Então, justificação. Eu vou perguntar assim, quem aqui é justificado? Eu quero saber se você entendeu o que eu estou falando. Amém, o pastor geral, isso é uma meia dúzia aí.
Deixa eu usar o termo crentão, né? Quem foi retirado por Jesus das mãos do diabo? Então, isso é ser justificado. Só faltou falar em línguas no final, né? Irmãos, nós somos justificados. Mas e o justo? A oração, o Sérgio lembrou bem, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem aqui é justo? Não, uma coisa é justificado, outra coisa é ser justo. Tem uma diferença aí. Ah, tem. Porque a gente não é justo pela fé, não, pela fé eu sou justo. Não é assim não. Pela fé eu sou justificado. Ou seja, alguém me justificou, alguém tomou a minha culpa e eu saí ileso. O que Jesus fez foi isso. Sabe quando você bota a culpa em alguém e sai de boa? Então, Jesus ele assumiu a culpa para você sair de boa. Mas isso não faz de você um justo, faz de você justificado. Mas o que tem essa história de a oração do justo pode muito em seus efeitos e o justo virá pela fé? Como é que é o justo, então? Para começar, quem é chamado de o justo na Bíblia? Jesus Cristo, o justo. O único. Jesus Cristo, o justo. O único. E eu digo para vocês que sempre digo e vou repetir, porque a minha pregação ela é sempre muito repetitiva. Eu vou falar de novo, que nada no Evangelho está desconectado. Nada. Então, tipo, uma pessoa que perdoa todo mundo, mas não ama o próximo, não está fazendo nada. Porque uma coisa não está desconectada da outra coisa. Você serve que nem um maluco, está em todos os cultos na igreja, mas lá fora no seu trabalho é um canalha, está fazendo nada. Porque uma coisa não se desconecta da outra. Então, se Jesus Cristo é o justo, e ele é o primogênito de muitos irmãos, quer dizer que Jesus ele inaugura uma nova era. Segundo aí a nova era, Jesus é um avatar. Não é verdade? Gente, avatar não é um bicho grande azul com as pernas compridas, tá? Aquilo é uma coisa estranha. Aquilo é uma nave. Avatar é um ser que surge e inaugura um novo momento. De certo modo, Hitler foi um avatar. Não foi? Foi um avatar meio do mal, mas ele foi um avatar. E Jesus é conhecido na nova era como um avatar de luz, né? Mas Jesus, de fato, foi um avatar. Ele, de fato, inicia um novo processo. Por quê? Quando Jesus se manifesta, a natureza e os anjos começam a observar Jesus, e, de repente, eu imagino eles falando assim, até que enfim, um filho de Deus surgiu. Até que enfim um filho de Deus. Até que enfim um humano de verdade. Não, mas como? Adão era um humano de verdade. Não era não. Adão se afasta de Deus. Não vive, Adão não foi tudo o que podia ser. Caim e Abel não foram tudo o que podia ser. Davi não foi tudo o que podia ser. Abraão não foi tudo o que podia ser. Porque era filho de Adão. Quando Jesus surge, quando Jesus morre, são as marcas na natureza que afirmam que ali havia um filho de Deus, ali havia um ser humano de verdade. Quando Jesus morre, o céu e a terra tremem, o céu se fecha. A natureza diz, não, mataram o único ser humano de verdade que pisou na terra até hoje. Mas e o resto? O resto é boneco de pano. É bonequinho de barro. Porque nunca vão ser o que podiam ser de verdade. Mas Jesus é o único que foi tudo o que podia ser. E por que ele é chamado de primogênito? Por que ele foi chamado de unigênito? Porque ele era o único filho de Deus. E por que ele foi chamado de primogênito? Porque ele inaugurou uma era.
Espera aí, Paulo. Apóstolo Paulo do meu coração, você está me dizendo então que Jesus Cristo, ele era um ser humano diferente em todos os aspectos? Isso aí. E que mais? Até que todos cheguem à unidade da fé. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Até que todos cheguem à semelhança de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já não sois mais servos, são filhos. Opa! Espera aí, Jesus veio inaugurar uma nova humanidade? É isso aí. Jesus veio inaugurar uma nova humanidade? É isso aí. A ninguém conheçais segundo a carne, o apóstolo Paulo diz. Porque quando o evangelho de Jesus ressurreto, e ele surge no terceiro dia, como Jesus Cristo glorificado, ele diz ao mundo, à natureza, aos céus e terra, aos anjos, aos demônios, ele diz o seguinte: eu era o único, até ontem, agora eu sou só o primeiro. E ele começa a multiplicar uma vida, a gente chama isso de vida no Espírito, que é quando uma nova humanidade vai surgindo nas pessoas. E essas pessoas, elas não vão simplesmente aderindo a uma nova filosofia de pensamento. Elas são transformadas. Não me envergonhe do Evangelho, que viu Jesus morrer e o ressuscitou ao terceiro dia. Não me envergonhe do Evangelho em mim, em que eu morri em Cristo. Em Cristo estava crucificado antes da fundação do mundo. Em Cristo estava crucificado no Gólgota, e com Ele ressuscitei ao terceiro dia. Evangelho tem pouco a ver com pecado. Evangelho tem a ver com: eu quero que você se transforme em outra pessoa. Entendeu? Então, quando alguém te disser assim, não me envergonhe do Evangelho, quando o apóstolo Paulo vier conversar com você lá na glória, o que você queria dizer? Talvez seja isso que ele te diga. Eu fui açoitado por crer no Cristo ressurreto. Eu fui preso em cadeias por crer no Cristo ressurreto. E um dia eu fui enforcado, degolado, arrastado por Roma, nos cavalos e despedaçado por crer num Cristo ressurreto. E Paulo, e aí? Não me envergonhe do Evangelho. Você teve medo? Tive. Mas e aí, Paulo? Eu recebi espírito de ousadia e não de covardia. O Paulo tinha medo, mas o Jesus Cristo que estava no Paulo era valente. Não me envergonhe do Evangelho. Tá bom, mas e a história do justo? Nós somos justificados em Cristo e caminhamos para nos tornar justos como Jesus Cristo é justo. Não foi à toa que ele disse que se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais herdarão o reino dos céus. Eu quero um dia falar sobre o reino dos céus, porque eu tenho a impressão que a maioria não tem ideia do que é reino dos céus. A gente acha que reino dos céus é ser crente. Gente, o reino dos céus começa no Apocalipse. Sabe depois que você morrer e ressuscitar? Então, depois disso, começa o reino dos céus. E se nós não nos prepararmos hoje, não estaremos lá. Reino dos céus não é uma filosofia. Reino dos céus será um evento contínuo no planeta. E um dia eu vou explicar isso com mais calma. A primeira trombeta já. Eu até babei agora. E agora, já encerrando. O justo viverá pela fé. O
justo viverá pela fé. Ele não disse vive, porque talvez não sejamos justos ainda. Ele diz: o justo viverá. Se você um dia for justo, você viverá pela fé. Se você for só um crente, você vai viver por si. Você vai viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai viver pela sua razão. Vai viver pela sua cabeça. Mas o justo viverá pela fé. E o que é que você quer dizer com isso? Que o justo é mais crente que os outros? O que é viver pela fé? É dar passo de fé? É largar emprego para virar missionário? Não, passo de fé é o seguinte: eu vou comprar uma Kombi para a igreja. Vou financiar ela em 80 vezes. E do jeito que a economia está. E tenho certeza que Deus vai me dar o dinheiro para pagar todo mês. E quando a pessoa vem e fala: gente, ó, tem um carro, Deus me deu, aleluia. Os irmãos glorificam. Aí vai ver, tem uma Bíblia de parcela para o cara pagar ainda. E faz isso pela fé. Deus te deu uma dívida. Então Deus te deu contas a pagar. Gente, a gente precisa usar um pouco mais a cabeça, tá bom? O que quer dizer o justo virar pela fé? Eu sei o que quer dizer o justo virar pela fé, eu quero contar para vocês. Eu falei aqui uma semana, 2 atrás, sei lá, que nós, na realidade, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, santificados e justificados, lutando para não nos conformarmos com esse mundo. Não é essa a verdade? Essa é a verdade. Mas como é que nós nos comportamos? Nós nos comportamos do modo contrário. Nós achamos que nós somos mundanos, escravos do mundo, que estão tentando se tornar filhos de Deus. É por isso que não dá certo. Você precisa exercer a sua fé e entender que você é filho de Deus. Você não é filho do mundo mais. Você precisa entender que a sua natureza real, no sentido de realidade, a sua natureza real, ela busca a Deus agora. Então, simplesmente, deixa rolar, meu irmão. Nós colocamos o nosso foco no pecado. A minha natureza busca o pecado. Tudo em mim quer pecar, tudo em mim quer pecar, tudo em mim quer pecar. É uma tortura. E eu me sinto mal toda vez que eu peco. Eu falei aqui já uma vez que a consciência é o umbigo da alma. Lembra que eu falei isso? Não. Que a minha consciência, o fato dela me provocar, ela significa que eu descendo de alguém também. Do mesmo modo que o meu umbigo me informa que eu saí de uma mamãe, a minha consciência me informa que o meu espírito veio de alguém. E esse alguém é Deus. O fato da tua consciência te acusar, ela está te informando: a sua natureza não é essa. Você não foi feito para isso. O que significa então o justo virar da fé? A gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente começa a pensar assim: quer saber? Eu vou pegar tudo que eu estou aprendendo aqui na igreja e vou aplicar na minha vida. É isso que eu vou fazer. Ok. Deixa eu pensar. Eu bato na minha mulher. Então eu tenho que parar de bater nela. Né? Mas eu traio ela também. Eu também tenho que parar de trair. Mas uma coisa de cada vez, né? Ou eu paro de bater, ou eu paro de trair. Então, lá no meu trabalho, eu roubo umas canetas. Vou começar a levar só lápis, que é mais barato. Né? Daqui a pouco eu vou parando. Quando você pega o cristianismo, essa carcaça enorme, cheia de coisa inútil, e tenta aplicar na sua vida, o que acontece? Dá errado. Você vai fazer concessões. A hora que você se deparar, tipo assim, não, eu vou, por exemplo, não, no meu trabalho, todos os softwares vão ser tudo original. Não vou ter mais software pirata. Aí sai a atualização do Photoshop por R$4.000.
Aí você fala, ô Senhor, o Senhor sabe, né? De todas as, né, Senhor? Aqui. Não dá, né, Senhor? No meu videogame, não, só jogo original. Aí lançou o FIFA 2016, R$ 259. Aí o Juninho cai da cadeira. Aí o Juninho fala, ó, Senhor, o Senhor sabe que quando nós pegamos quando o justo vive da fé é diferente, mas quando a gente tenta aplicar a fé na nossa vida, gente, vocês já viram parede torta? Que você tem que consertar na massa corrida? Você viu o tamanho do esforço que você precisa fazer? Porque você está construindo em cima de um alicerce que está errado? Já tentou fazer isso? Já tentou passar, você fez uma burrada de pintar no lugar errado e tentou mudar de cor depois e leva 15 mãos para ficar pronto aquele negócio? Porque você está pintando em cima de um negócio que está errado? Gente, desculpa falar, mas tudo que começa errado, dá errado no final. Do que você está falando então? Gente, lembra o que Jesus falou em João 3, conversando com Nicodemos, que é necessário que você nasça de novo. E lembra que eu estou repetindo que nada no Evangelho é separado? O que eu quero dizer é que só tem um jeito de ser justo, e só tem um jeito de viver pela fé, é começar do zero. Como? Qual é a sua fé? A minha fé é que Jesus Cristo, o justo, ressuscitou ao terceiro dia, e através da sua ressuscitação, através do seu poder de ressurgir, Rei dos reis e Senhor dos senhores, me deu a condição de ressuscitar com Ele, me deu a vida eterna, me deu a condição de entrar diante do Santo dos Santos, falar com Deus, me deu o perdão dos meus pecados, e através dele eu sou nova criatura. E aquele que é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, eu já não sou mais velho homem, a minha natureza agora clama por Deus, a minha alma suspira, assim como a corça suspira pelas águas, o meu ser busca a Deus. Por quê? Porque eu já não sou mais como era antes. Eu peco, a minha cabeça é confusa, mas eu sou outra pessoa. O meu coração foi arrancado e foi colocado outro coração. Eu já não sou mais como eu era. Só tem um jeito de viver pela fé. É quando eu construo a minha existência sobre Jesus. Sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Agora, se tentarmos ser crente, aplicando princípios da palavra na nossa vida, seremos tolos, edificando casa sobre a areia. Enquanto você não começar do zero, não vai rolar. É necessário nascer de novo. Nicodemos, mas como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe? Não, deixa de ser idiota, não estou falando isso. Aquele que nascer da água e do Espírito herdará o reino de Deus. Só tem um jeito de viver pela fé. Não é aplicando princípios. Isso a gente faz em marketing. O único jeito de viver pela fé e me tornar um justo é quando a minha fé é a base, é a alicerce, sobre cuja qual eu construo toda a minha vida. Aí eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Não, eu não tenho escolha. Eu vou ser um marido de forma que agrade a Deus. Não, eu serei um marido cuja natureza é essa natureza. É essa carcaça de carne, mas a natureza é divina. Pastor Neto, eu escuto ele falar isso desde que eu nasci.
que um cristão nunca pode dizer eu sou assim e não mudo. E eu digo hoje com a ousadia que o cristão que diz eu sou assim e não mudo, não experimentou a ressurreição de Cristo. O cristão que diz assim, eu sou assim mesmo, esse não sabe o que é nascer de novo. E eu quero te fazer um convite para encerrar. Só tem um modo de viver como justo vivendo a fé. É começar do zero. Reavalia a tua vida. Reavalia a tua existência. Que natureza predomina? Que natureza predomina em você? E eu digo que eu não me envergonho do Evangelho. Do Evangelho que diz que um homem enviado de Deus morre e ressuscita, e com ele e a ele é dado poder, todo o poder no céu e na terra, para fazer a mesma coisa comigo. E para fazer a mesma coisa com você. Eu quero te convidar, sabe, não julgo que tenha alcançado. O apóstolo Paulo diz isso, não julgo que tenha alcançado. Mas eu pego tudo que eu vivi até aqui e tenho como lixo. Eu pego tudo que eu experimentei aqui, sabe, aquele avivamento de 1980, e aquilo é lixo para mim. Aquelas experiências com Deus que eu tive quando eu tinha 20 anos, aquilo não me serve mais. Ao dia que eu me converti, que bobagem, gente. Você quer viver de dia que converteu? É sério? É sério que Deus é tão inútil que Ele parou de trabalhar na sua vida? Não, claro que não. Eu quero te convidar hoje, zerar tudo de novo. Eu quero te convidar hoje a morrer de novo, e a renascer de novo, e começar, não só simplesmente iniciar uma nova semana, mas iniciar uma nova vida, onde uma nova natureza impera, e nós possamos de fato entender o que é vida no Espírito. Outra natureza, outra vida, não é filosofia. E se você me disser assim, olhar para mim e falar assim, você não sabe do que está dizendo. O que você está dizendo é bobagem. A vida não é assim. Eu me sinto como Paulo no Areópago, então, dizendo para aqueles homens que o chamaram de idiota. E eu vou dizer para você, eu não me envergonho do Evangelho, porque para mim, Evangelho não é mudança de vida. Evangelho é morte e ressurreição. Vamos orar, então? Amém. Te convido a... Eu te convido a executar os 3 desejos de Paulo de Filipenses 3:10. O primeiro, conhecer a Jesus. O primeiro é conhecer a Jesus. Quando Deus disse para Moisés, vai, eu não vou contigo, mando um anjo, mando toda a bênção que você quiser. Moisés falou assim, não vou, eu quero te conhecer, me dá a conhecer os teus desígnios. Primeiro, eu quero te convidar a conhecer a Jesus, de fato. Segundo, eu quero te convidar a experimentar o poder da ressurreição. Você saber o que é ser nova criatura. Você saber o que as coisas velhas já passaram. Você saber o que é morrer para a carne para viver para Cristo. E em terceiro lugar, o próprio Jesus vai te convidar a participar dos seus sofrimentos. Não são os sofrimentos da vida, são os sofrimentos do amor de Deus. Amor sofre. Quem ama, tudo sofre. E essa noite eu quero orar com você que quer viver pela fé como um justo. Amém? Aleluia.